Seguimos então com o estudo do livro Obsessão e Suas Máscaras, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Infecções fluídicas. Da mesma maneira como existem infecções orgânicas, acontecem também as fluídicas. Muitos desencarnados, movidos por vingança, empolgam a imaginação dos adversários encarnados com formas mentais monstruosas, classificadas pelos instrutores espirituais como infecções fluídicas, com grande poder destruidor, podendo levar até a loucura. Outros, imobilizados em paixões egoísticas, recolhidos apesar do monodeísmo, permanecem junto dos encarnados, sem forças para continuarem a luta evolutiva. Alguns, do mesmo modo que os ectoparasitas temporários, procedem à semelhança dos mosquitos e dos ácaros, absorvendo as emanações dos encarnados que com eles se afinam. Mas muitos outros ainda, quais endoparasitas conscientes, após se inteirarem dos pontos vulneráveis de suas vítimas, segregam determinados produtos dentro do quimismo que lhes é próprio, derramando-os sobre pontos vulneráveis de suas vítimas. Esses produtos, conhecidos como simpatinas e aglutininas mentais, têm a propriedade de modificar a essência do pensamento dos encarnados, que vertem contínuos dos fulcros energéticos do tálamo no diencéfalo. Este ajuste entre desencarnados e encarnados é feito automaticamente à medida dos animais, à mesma maneira dos animais, em absoluto primitivismo nas linhas da natureza. Desse modo, os obsessores tomam conta dos neurônios no hipotálamo, acentuando a dominação sobre o feixe amielítico que o liga ao córtex frontal, controlando as estações sensíveis no centro coronário, ou seja, do centro da cabeça, que aí se fixam para o governo das excitações, produzindo em suas vítimas, quando contrariados em seus desígnios, inibições de funções viscerais diversas, mediante influência mecânica sobre o simpático e o parasimpático. São manobras frequentemente utilizadas em intrincados processos de vampirismo e que provocam nas vítimas um regime de pavor ou de guerra nervosa, alterando-lhes o psiquismo ou impondo prejuízos constantes aos tecidos orgânicos. Isso pode ser visto no livro Evolução em Dois Mundos, já presente aqui em nosso canal. É possível compreender, assim, os casos de possessos relatados nos evangelhos, que se curaram de doenças físicas ou de profunda deteriorização mental, quando os espíritos inferiores que os subjugavam foram retirados pela ação curadora do nosso Mestre Jesus ou dos apóstolos. Larvas mentais dos encarnados. Mas não podemos nos esquecer que os encarnados também produzem larvas mentais que são vampirizadas pelos desencarnados. Como vemos, na estrada do psiquismo existe sempre dupla mão. Espíritos desenfaixados da matéria, ou ainda estagiando nela, têm as mesmas capacidades produtivas. Em o livro Os Mensageiros, Aniceto chamou a atenção de André Luiz e Vicente para as manchas escuras na via pública de uma grande cidade. Nuvens de bactérias variadas que flutuavam em grupos compactos, obedecendo a princípios de afinidade. O benfeitor espiritual apontou também para certos edifícios e regiões da cidade, onde havia zonas de material mental inferior. Matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. O instrutor acentuou: tanto assalta o homem, ou seja, o ser humano, a nuvem de bactérias destruidores da vida física, quanto a formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. André Luiz perguntou a Aniceto se a matéria mental emitida pelo homem inferior, ou seja, pelos homens e mulheres inferiores, tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais.
O instrutor respondeu: como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o ser humano da Terra vive num aparelho psicofísico? Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa significa a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao humano espírito, ao homem espírito, à mulher espírito. Diante da observação de André Luiz, de que era muito alto o poder reprodutivo, tanto das bactérias quanto das larvas mentais, o benfeitor lembrou que, felizmente, a luz solar tinha um poder muito maior, sobretudo quando se alia ao magnetismo terrestre. Esse poder maior destruía intensivamente para selecionar as manifestações da vida, porquanto, se não fosse assim, não existiria um só ser humano na Terra. Olhem só. Também graças a ele, o solo e as plantas estão cheios de princípios curativos e transformadores. Aniceto enfatizou ainda que só a fé religiosa, livre de sectarismos, será capaz de promover entre as criaturas humanas um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio, e acrescentou: as ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fim quem vence a morte é semelhante vital. É semente vital. Em Missionários da Luz, André Luiz continua os seus estudos sobre as larvas mentais. Observou que não têm forma esférica, nem eram o tipo bastonete, como as bactérias biológicas. Entretanto, formavam colônias densas e terríveis. Em uma sessão, pôde examinar um rapaz, candidato ao desenvolvimento mediúnico em um centro espírita, constatando a presença de aluviões de corpúsculos negros, possuídos de espantosa mobilidade, que se deslocavam desde a bexiga urinária, passando ao longo do cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, na uretra, invadindo os canais semíferos para, finalmente, lutar contra as células sexuais, aniquilando-as. Isso pode ser lido no livro Missionários da Luz. Alexandre designou-os de bacilos psíquicos da tortura sexual, explicando que o rapaz os vinha cultivando pela falta de domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas e também pelo contato com entidades grosseiras que se afinavam com as predileções dele. Vejam só, meus amigos, como essas liberdades e libertinagens levam a consequências terríveis de difícil tratamento. Vamos continuando. Essas companhias espirituais visitavam-no com frequência, com imperceptíveis vampiros. Segundo o instrutor, o rapaz acreditava que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece-se de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo, acentuou, é o de todos os religiosos que supunha a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Isso está em Missionários da Luz. André analisou também outra candidata ao desenvolvimento da mediunidade. Em grande zona do ventre dessa senhora, observou muitos parasitas, conhecidos no campo orgânico,
mas lá estavam também outros, como se fossem lesmas voracíssimas, que se agrupavam em colônias, desde os músculos e fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhantes parasitas atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. Alexandre diagnosticou: temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesmo, caiu na glutonaria grassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Um outro pretendente a médium, sobre o exame de André Luiz, apresentava o aparelho gastrointestinal totalmente ensopado em aguardente, do esôfago ao bolo fecal. O fígado estava enorme. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorazes ao longo da veia porta, lutando veementemente contra os elementos sanguíneos mais novos. O baço apresentava anomalias, todo o sistema endócrino estava intoxicado. Os centros genitais apresentavam-se deprimidos, diminuindo a quantidade de cromatina. Os rins perdiam néfrons a cada dia. O pâncreas, viciado, não atendia com exatidão às suas funções. As larvas mentais exterminavam as células hepáticas. Se não fossem as glândulas sudoríparas, a vida física estaria em perigo imediato. Alexandre ressaltou que ninguém quer fazer do mundo terrestre um cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo, no seu plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. E concluiu o mentor: não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes, que sublime ciência do bem viver. Leiam isso em Missionários da Luz. Posteriormente, o médico desencarnado desejou saber mais sobre os bacilos mentais, que o benfeitor denominava larvas. Nascem de onde e qual a fonte? Alexandre explicou que elas se originam na patogênese da alma. A cólera, a intemperança, o desvario do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem a formas e consequências de infinitas expressões. Assim, a cólera, ou seja, a raiva, a desesperação, o ódio, o vício, oferecem campos a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambientes propícios entre companheiros do mesmo nível. Cada viciação em particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes, e estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo, por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Em seguida, Alexandre lembrou que os homens e mulheres não possuíam preparo quase nenhum para a vida espiritual, tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros. As criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, permanecem imantadas ao ambiente doméstico. Disse lá aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas servem de alimento habitual. E ante o espanto de André Luiz, Alexandre acrescentou: semelhantes larvas são portadoras de vigorosos magnetismos animais. Para nutrir-se desse alimento, bastará, ao desencarnado, amarrar-se ao companheiros de ignorância, ainda encarnados, qual erva daninha aos galhos das árvores, e sugar-lhes a substância vital. Por que tamanha estranheza? Indagou o instrutor. Nós também não nos alimentamos das vísceras dos animais? E concluiu: se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando do nosso poder racional ante a franqueza das inteligências deles, não é demais que, por força da animalidade,
que conserva desveladamente, vem a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Aqui ele se refere às pessoas que se alimentam de carnes, entende? A gente se aproveita da fragilidade dos animais, das aves, mesmo dos mamíferos. Nós os matamos e nos alimentamos deles. Então, isso também é possível inversamente através dos planos espirituais. É muito triste, podemos pensar mais a respeito. Mas vamos continuando. Caso do menino no corpo resgate. No livro No Mundo Maior, aprendemos muito sobre os mistérios da mente humana. Calderaro e André Luiz foram em tarefa de auxílio, aproveitando o momento de oração, em busca de um lar onde jazia no leito um menino muito doente, cercado por duas entidades infelizes. Está no livro No Mundo Maior. Um instrutor informou: é paralítico de nascença, primogênito, ou seja, o mais velho de um casal aparentemente feliz, conta com 8 anos na existência nova. Não fala, não anda, não chega a sentar-se. Vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem político-administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu nas regiões inferiores, apartado da carne, inomináveis suplícios. Inúmeras vítimas já lhe perdoaram os crimes. Muitas, contudo, seguiram-no obstinadas anos afora. A malta, outrora densa, rareou pouco a pouco, até que se reduziu aos 2 últimos inimigos, hoje em processo final de transformação. Então, aqui, meus amigos, comento eu o que será desses dirigentes de nações, o que será dessas pessoas que fazem vítimas por interesses próprios. O futuro deles será muito difícil. Devemos ter pena deles e não raiva. Mas vamos continuar a leitura. Assim, depois de muito sofrimento em sombrias e dantescas furnas, onde por mais de 100 anos alcançaram-no os pensamentos de revolta e de vingança de suas vítimas, atingindo em cheio o seu perispírito, o infeliz preparou-se para esta fase conclusiva do resgate, conseguindo a presente encarnação com o propósito de completar a cura efetiva. Faço mais uma vez aqui uma parada para a gente observar. O que atacava esse pobre pessoa eram os pensamentos das vítimas. As vítimas não precisavam nem mesmo estar presentes. Através dos pensamentos de ódio, chegavam a ele e faziam-no sofrer. Continuando. Mas, enquanto os amigos espirituais observavam, um dos verdugos moveu-se e tocou com a mão direita o cérebro do doentinho. A entidade emitia, através das mãos, estrias negras e substâncias semelhantes ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. O menino, segundo explicações de Calderaro, estava sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio que o obrigavam a descer à zona de reminiscências do passado, onde o seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolutivos primitivos. Vemos, assim, um caso em que o produto do quimismo do espírito vingador atinge a vítima, provocando-lhe distúrbios intensos. Mas um final feliz foi prognosticado para essa história tão triste. Informou Calderaro que os 2 verdugos iriam renascer como irmãos dessa vítima. Voltarão ao sol da existência terrestre por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Calderaro concluiu: quando entrelaçarem as mãos sobre ele,
consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura abnegada da mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Então, meus amigos, se esses verdugos, se esses vingadores vão nascer como irmãos da pobre vítima, essas crianças vão aprender a amar o pobre irmãozinho em tão difícil situação. E com isso começa o perdão mútuo. Continuando a leitura. Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvidentes liames de luz, nos quais fulgirá o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá ao nosso doente a liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, esse mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Valorosa Mãe, abnegada e santa, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, bendita és entre as mulheres. Nós nos curvamos ante o teu sacrifício, Mãe sublime. Meus amigos, a gente tem nessas lições o entendimento de muitos casos que temos no dia a dia. Vemos tantas crianças nessas condições, vemos tantas famílias abnegadas, ajudando-se uns aos outros, porque todos nós somos devedores uns dos outros. Somente o amor fraterno nos libertará desses liames. Um abraço a todos e até o nosso próximo capítulo.